Bom, já que é a sessão de elogios, eu tenho dito, e a minha família testemunha disso, da bênção que tem sido para a minha vida e para a nossa família estar aqui em Pinheiros. Do privilégio e da bênção que eu tenho de conviver com o pastor Arival. De uma amizade de coração, de abrir o coração, de partilhar a vida, os sonhos, as lutas. E eu me sinto aqui cuidado e pastoreado por ele e por essa igreja. O privilégio e a bênção é minha de estar aqui com a minha família. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, eu quero partilhar com vocês o texto de Apocalipse. E nós vamos ler 3 textos. O primeiro deles, no capítulo 1, 9 a 18. Depois nós vamos ler o capítulo 4 e depois o capítulo 5 de Apocalipse. Eu queria que você tivesse muita atenção nessa leitura, porque a simples leitura já é uma mensagem. Talvez daqueles textos mais robustos, mais eloquentes, mais vívidos para o nosso coração. E no capítulo 1, verso 9, João escreve: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor. Eu ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro, o rosto como de homem. O quarto, ser vivente, é semelhante à águia, como está voando, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Quando esses seres viventes
viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Irmãos amados, aprouve a Deus, no tempo mais tenebroso que a igreja estava vivendo, que o apóstolo João, já um ancião, com mais de 80 anos de idade, num período de atroz perseguição à igreja, fosse enviado para esta colônia penal, para a ilha de Pátimos, por ordem do imperador Domiciano. A perseguição era tão avassaladora e tão cruel, que todos os apóstolos já estavam mortos, e cada um deles morreu de forma diferente pelo martírio. Os crentes eram crucificados, os crentes eram queimados vivos, os crentes eram jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. O cerco, o encurralamento, o entrincheiramento, o emparedamento dos crentes era alguma coisa avassaladora. Sobreviver naquele tempo era algo extremamente difícil. Parecia que a igreja ia ser minada, ia ser massacrada, ia ser esmagada pela mão de ferro da perseguição. Olhar para frente era enxergar um cenário sombrio, cinzento, extremamente amedrontador. E é nesse momento de crise
que parecia que as portas todas da terra haviam se fechado, parecia que todas as fontes de livramento haviam se esgotado. É nessa hora em que a angústia toma conta do coração do povo de Deus, é que Deus, por sua providência, envia João para a ilha de Patmos. Domiciano enviou, mas foi a mão de Deus que o dirigiu. E eu quero hoje trazer essa mensagem, porque hoje, Dia dos Pais, já escutei alguns pais dizendo o seguinte: está tão difícil criar filhos hoje. Outros dizem: meu Deus, em que mundo viverá meus netos? Outros ficam preocupados com as futuras gerações. O mundo está indo de mal a pior. O amor se esfriando, a apostasia crescendo, a perseguição religiosa crescendo, a inversão dos valores crescendo, o mundo se tornando cada vez mais hostil. Como é que nós vamos divisar o nosso futuro? Como é que vai ser as futuras gerações? Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser aquilo que está para além das curvas que os nossos olhos podem enxergar? E eu quero trazer uma palavra de consolo para o seu coração, que do meio desse ambiente cinzento e difícil, nós podemos arrancar um brado de esperança. Primeiro, podemos ter esperança porque o nosso Deus transforma tragédia em porta de esperança. Notem comigo, queridos irmãos, que no versículo 9 do capítulo 1, João vai dizer que ele se achou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não foi para lá por causa disso, ele foi para lá porque ele foi degradado, ele foi para lá exilado, ele foi para lá para uma colônia penal, ele foi para lá para morrer na solidão, ele foi para lá para um ato perverso de perseguição. Isso é o que os homens fizeram com ele. Mas a mão da providência que estava por trás dessa perseguição avassaladora é que Deus tinha um plano maior. Ele estava lá, diz a Bíblia, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. E é exatamente aí que ele ouve uma voz atrás dele. O que vês, escreve e manda às 7 igrejas. Deus escreve a história antes dela acontecer. Deus tem o futuro em suas mãos. Deus enxerga no escuro. Deus enxerga nas curvas. Deus não está ansioso e nem desesperado porque o mundo parece estar fora do eixo. O mundo não está fora do controle de Deus. Agora, se você perceber, depois que ele ouve isso, ele vê. E o que ele vê? Ele vê o Cristo da glória. Ele vê o Cristo vencedor. Ele vê o Cristo onipotente. Ele vê o Cristo que venceu a morte. Ele vê o Cristo que esmagou a cabeça da serpente. Ele vê o Cristo que cancelou a nossa dívida. Ele vê o Cristo que trouxe para nós gloriosa salvação. E como é que ele vê Jesus? Ele vê Jesus de 10 maneiras. Primeiro, vê suas vestes. Vestes de rei, vestes de sumo sacerdote. Ele vê a sua cabeça, branca como a neve, isso fala da sua eternidade. Ele vê os seus olhos como chamas de fogo, isso fala da sua onisciência. Ele vê os seus pés como bronze polido, isso fala da sua onipotência. Ele vê a sua voz como voz de muitas águas, isso fala do seu poder irresistível. Ele vê da sua boca saindo uma espada afiada de 2 gumes, a palavra do seu juízo. Ele vê o seu rosto brilhando como o sol no seu fulgor, isso fala da sua glória e da sua majestade. Ele vê a sua perenidade, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele vê a sua vitória triunfal. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, queridos irmãos, diante desta manifestação tão gloriosa, o que ele fez? Diz a Bíblia que ele caiu num profundo quebrantamento. Caiu como morto aos seus pés. Irmãos amados, tem hora que você e eu corremos o risco de nos acostumarmos com o sagrado.
E eu sei que nós não estamos vendo Deus aqui na casa dele fisicamente. Não há uma teofania aqui. Mas nem por isso você e eu podemos deixar de contemplar que o Deus da glória está aqui. Se quando você vem para a igreja, você tem plena consciência que o Rei da glória está presente, que o Deus que nem os céus dos céus podem contê-lo, se alegra em estar presente com o seu povo, isso precisa produzir no meu, no seu, no nosso coração, uma reverência cheia de temor. Porque às vezes a gente entra no santuário de Deus, a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente ora, a gente prega, a gente oferta, mas irmãos, não há um senso profundo da presença gloriosa, manifesta de Deus no nosso meio. Não temos essa percepção. Por não termos essa percepção de quão santo, quão majestoso, quão glorioso, quão santo é Deus, às vezes nós entramos atabalhoadamente, às vezes nós entramos apressadamente, às vezes nós entramos irreverentemente na casa de Deus. Mas diz a Bíblia que quando ele cai como morto aos seus pés, ele recebe também uma gloriosa restauração, porque Jesus pôs a mão direita sobre a cabeça dele e diz: não tenha medo não, João. Eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que ele está dizendo? João, fica tranquilo, o futuro está na minha mão. João, fica tranquilo, o diabo não vencerá. João, fica tranquilo, a história não está sem rumo. Fica tranquilo, João, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. Fica tranquilo, João, eu estou com o poder e a autoridade nas minhas mãos. Eu estou no comando e a história vai seguir o rumo que eu lhe der. Então, querido pai, não precisa ficar com medo não. Seus filhos, nossos filhos, estão debaixo da mão daquele que está no comando do universo. Você tem medo dos seus netos? Não. Por pior que o mundo esteja, a mão de Deus vai dirigir o destino da nossa família, da nossa igreja, do seu povo, para uma vitória gloriosa e triunfante. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que nós podemos arrancar do meio das grandes tensões da vida um brado de esperança, por entendermos que o Cristo da glória está no meio da igreja. Quando você nota no versículo 13, João se volta para ver quem falava com ele, ele vê as igrejas, os 7 candeeiros de ouro. E eu acho bonito porque a imagem que João tem da igreja é de um candeeiro, de um aparelho que traz luz na escuridão. O mundo está em escuridão, irmãos. O mundo está perdido. Você liga a sua televisão e você vê que os princípios e valores que são passados nas novelas, nos filmes, nos noticiários, é para desencaminhar a sociedade. Você vê as autoridades, as mais robustas, revestidas da mais plena autoridade humana, elas não têm uma palavra que dá direção aos valores que devam reger a conduta, a família, a sociedade. Mas neste mundo de trevas, nesse mundo de confusão, neste mundo de perturbação, neste mundo de violência, neste mundo de degradação, a igreja é um luzeiro a brilhar e Jesus está no meio da igreja. Está aqui, Ele está entre nós. E quando você vai ver, Ele está aqui, sabe para quê? Para ser remédio para as nossas doenças. Remédio para as nossas doenças. Sabe, irmãos, nós, como o pastor Ival já disse, nós somos pó, e nós ainda não fomos glorificados. Você e eu temos lutas, você e eu temos fraquezas, você e eu temos pecados, você e eu temos contradições, você e eu ainda somos apanhados com vergonha de nós mesmos. Mas é tão maravilhoso que esse Deus que está entre nós é compassivo. Mesmo diante das nossas crises, mesmo diante dos nossos tropeços, mesmo diante das nossas fraquezas e aflições, Ele não nos escorraça, Ele não nos abandona, Ele é remédio para nós. Quer ver uma coisa? Olha comigo, para uma igreja, como a igreja de Éfeso, que tinha perdido o seu primeiro amor,
ele vai dizer para ela o seguinte: eu sou aquele que conserva na minha mão direita as 7 estrelas, os 7 pastores. Eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu estou andando entre vocês. Eu conheço o coração de vocês. Eu sei onde a coisa está pegando. Eu sei que vocês são ortodoxos, mas eu sei que vocês já estão perdendo o fervor. Sei que vocês abandonaram o primeiro amor. É assim que ele se apresenta para uma igreja como Esmirna, que era uma igreja sofredora, uma igreja que estava passando pelo martírio, uma igreja que estava passando por muitas aflições. Ele diz assim: olha, eu sou o primeiro e o último, eu estive morto e eu sou aquele que tornou a viver. Ou seja, eu sei o que é morrer, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é enfrentar a carranca da morte, e eu venci a morte. Eu posso encorajar vocês. Para uma igreja que estava com o coração dividido, com o mundo, com o mundandismo, Jesus Cristo diz o seguinte: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha, cuidado, eu sei trazer esperança e eu sei trazer juízo. Eu sei trazer livramento e eu sei trazer disciplina. Para a igreja de Tiatira, que estava vivendo em imoralidade, em pecados, nesta ordem sexual de desregramento da prostituição, por causa de uma falsa profetisa chamada Jezabel, Jesus se apresenta para essa igreja dizendo o seguinte: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a bronze polido, ou seja, eu tenho discernimento daquilo que está escondido, e eu sou capaz de disciplinar com força aqueles que permanecem no erro, e não se arrependem. Para a igreja de Sardes, que estava morta espiritualmente, Jesus se apresenta assim: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que pode trazer reavivamento, vida nova, para a igreja que está morta. Para a igreja de Filadélfia, que era fraca, Jesus se apresenta para dizer: eu sou aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Para a igreja de Laodiceia, que estava morna, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o princípio da criação de Deus, eu trouxe à existência o que não existiam, e eu posso restaurar o fervor espiritual no coração de vocês. Irmãos amados, Jesus está aqui nesta noite, e Ele conhece o seu coração, e Ele conhece o meu coração, e Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece a nossa fraqueza. Eu quero dizer para você que Jesus é o remédio para você nesta noite. Não importa a sua luta, não importa o seu pecado, não importa a sua crise, não importa o seu desespero, hoje Jesus é a solução para você. Ele está aqui. E Ele está aqui, irmãos, para sondar o nosso coração. Eu quero dizer que não adianta a gente usar uma máscara, porque o que Ele vê nem sempre é aquilo que o que nós somos, nem sempre é aquilo que é verdade aos olhos dEle, nem sempre aquilo que a igreja aparenta ser é o que ela é. Por exemplo, Jesus olha para a igreja de Éfeso, uma igreja que tem ortodoxia doutrinária, que tem perseverança no sofrimento, que tem firmeza na ética. Tinha perdido o primeiro amor, perdeu o fervor. A igreja de Esmirna era pobre, muito pobre, mas Jesus diz: não, tu és rica, pobre na terra, rica no céu, pobre financeiramente, rica espiritualmente, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Ele olha para a igreja de Sardes, aquela igreja tem um nome, de uma igreja viva, avivada. Jesus diz: não, você está morta. Ele olha para a igreja de Filadélfia, ela é fraca, mas ele diz: eu pus diante de você uma porta aberta. Então preste atenção nisso, não se iluda com o que você pensa acerca de você, não se iluda com o que as pessoas dizem acerca de você. Você é quem Jesus diz que você é. Mas notem, Ele está em nosso meio, queridos, para nos oferecer uma oportunidade de arrependimento. Leia as 7 cartas e vocês verão isso. Para cada igreja, Ele aponta o pecado e Ele mostra a saída.
Jesus não bota você numa jaula para condenar você. Jesus revela o seu pecado para que você se arrependa e diz: eu tenho a solução, eu tenho a resposta, eu tenho a saída, eu tenho o perdão, eu tenho a cura, eu tenho a restauração, eu tenho a vida nova, eu tenho plenitude de poder e do Espírito para você. Você não tem que viver uma vida miseravelmente pobre espiritualmente. Eu tenho plenitude de vida para você. E ele começa a fazer promessas. Nós podemos ter esperança, irmãos, quando nós entendemos que Jesus está no nosso meio, para trazer cura, para trazer restauração, para nos fazer gloriosas promessas. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós podemos arrancar um brado de esperança do nosso peito, quando nós entendemos, e quando nós temos a visão, que Deus está no trono. Preste atenção nisso. Nós vivemos aqui no Brasil um momento tão delicado, tão denso e tenso, de um impeachment, onde alguém foi eleito e muito provavelmente está prestes a sair do poder. Deus nunca corre o risco de sofrer um impeachment. Deus está no trono. Mas por que é importante entender isso? Porque o que vai se desenrolar a partir do capítulo 6 de Apocalipse é a cortina se abrindo e a perseguição chegando. A violência, a fome, a guerra, a morte, as pestilências, o mundo em convulsão, com gemidos, com lágrimas. E se você não tivesse o entendimento antes dessas cortinas se abrirem para mostrar o cenário cinzento que muitas vezes se aproxima, você entraria em pânico. Mas João precisa entender, não importa o que virá, Deus está no trono. Não importa o que vem no futuro, Deus está no controle. Não importa se amanhã a situação vai ficar mais crítica ainda, Deus está no controle. Não importa se amanhã a perseguição religiosa se tornar amarga, Deus está no trono. Não importa se os mártires derramarão seu sangue e banharão a terra com seu sangue, Deus está no trono. Deus não perdeu o controle, a história não está sem rumo. E quando você olha para o trono, é maravilhoso entender isso. O que na verdade João está dizendo é o seguinte: os céus governam a terra. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Só no livro de Apocalipse a palavra trono aparece 47 vezes. Só no capítulo 4 de Apocalipse ela aparece 12 vezes. Apocalipse 4 é o texto do trono. E se você perceber, aquele que está sentado no trono é glorioso. Porque João não tem nem disposição de dizer ele é assim, o assado, no seu aspecto ele é semelhante a uma pedra preciosa. A glória, o fulgor, a beleza, a majestade, a riqueza. E ele começa a dizer para você e para mim que o trono de Deus é um trono de misericórdia antes de ser um trono de juízo. O que é que eu quero dizer com isso? Se você perceber, quando é que você viu um arco-íris no céu? Antes ou depois da chuva? Depois da chuva. Antes ou depois da tempestade? Depois da tempestade. Mas aqui em Apocalipse 4, o arco-íris vem antes da tempestade. Sabe por quê? Porque antes de Deus aplicar um juízo, Ele dá uma oportunidade de misericórdia para nós. Primeiro Ele chama-nos ao arrependimento. Primeiro Ele abre-nos o caminho. Primeiro Ele aponta-nos a solução. Primeiro Ele nos convoca para acertarmos a nossa vida com Ele. Então Ele nos dá uma chance. Primeiro, só depois vem o juízo. É o que você vai ver mais tarde nos selos, que é a perseguição. E logo depois você vai ver as trombetas. E as trombetas falam exatamente isso, que é o juízo misturado com a misericórdia, é o juízo parcial. Meu irmão, preste atenção nisso. Quando você está passando por uma determinada situação adversa, pode ser a mão de Deus trazendo um juízo parcial para dizer o seguinte: arrependa-se.
Não foi o que Jesus Cristo ensinou lá em Lucas 13? Quando trouxeram para ele a informação: o senhor está sabendo aí que o Pilatos massacrou galileus na praça do templo, misturando o sangue deles com o sacrifício? E Jesus disse: se vós não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Porque aqueles que não foram massacrados não eram menos pecadores do que aqueles que morreram. Então, quando você vê uma tragédia, quando você vê um hecatombe, quando você vê um terremoto, quando você vê uma guerra, quando você vê um massacre, entenda isso: Deus está chamando você ao arrependimento. Deus está exercendo misericórdia antes de exercer o juízo. Quando eles olham para João, quando João olha para Jesus, para Deus Pai no trono, queridos, ele vê que esse trono é o trono do juízo e é o trono de santidade. E aí começa-se uma gloriosa doxologia dos 4 seres viventes, que é uma representação dos serafins, versículos 6 a 8, confira aí comigo, por gentileza. E se você notar, esses 4 seres viventes são serafins. E esses 4 seres viventes, eles estão, no versículo 8, proclamando, sem descanso, de dia e de noite: santo, santo, santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Em outras palavras, ele está mostrando aí a santidade de Deus, a onipotência de Deus e a eternidade de Deus. E logo em seguida, irmãos, vem então a doxologia da igreja, nos versos 10 e 11. Porque os 24 anciãos são um símbolo da igreja, do Antigo e do Novo Testamento, que é uma igreja só. E essa igreja, juntamente com os serafins, está também entoando uma doxologia de exaltação ao Deus Criador, no versículo 11. Tu és digno, Senhor Deus, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Em outras palavras, há esperança para nós, porque o nosso Deus está no trono, e Ele é santo, e Ele é onipotente, e Ele é eterno, e Ele é o Criador, e Ele tem o comando de todo o universo que Ele criou. Mas a última razão que eu gostaria de alistar, que pode nos trazer um brado de esperança no meio da crise, é saber que o Cordeiro de Deus está com o livro da história em suas poderosas mãos. É o capítulo 5. E este capítulo 5 nos trata de 3 verdades. Primeiro, o digno procurado. Porque se vê um livro, notem comigo, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Em outras palavras, esse livro é o livro que decifra a história da humanidade. Mas ninguém é capaz de abrir o livro, de desatar os selos do livro. Aliás, é importante entender que o texto é mais forte no verso 3. Ninguém podia abrir, nem mesmo olhar para o livro. O digno é procurado, porque no verso 2, um anjo forte proclama em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? E diz o texto que esse digno é procurado no céu. Nem Miguel, nem Gabriel, nem os querubins, nem os serafins, nem os anjos, nem os santos glorificados foram competentes para abrir esse livro. Então se procura na terra os reis, os soberanos, os poderosos, os intelectuais, os cientistas, os maiores homens da terra. Ninguém foi encontrado digno. Então se procura debaixo da terra os demônios, os mortos. Não foram capazes de abrir o livro. E diz a Bíblia que o aspecto que João toma é de total desespero. Então eu chorava muito, muito. E por que eu chorava? Porque nesse momento passa para ele a ideia de que a história está sem rumo, que a história não tem sentido, que a história está sem controle, que a história da humanidade não tem diretriz. E ele chora, e ele se desespera. Mas havia a segunda parte, que é o digno encontrado. Olha comigo o verso 5.
Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O digno procurado agora é o digno encontrado. E a informação é que esse digno é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. E ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E o versículo 6 diz que então João vê no meio do trono e dos 4 seres viventes, que são os serafins, e entre os anciãos, que representa a igreja, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. O que é interessante é que quem venceu foi o leão, mas quando ele olha, ele vê um cordeiro. Porque o cordeiro morreu, e agora ele é um leão. E quando ele vê o cordeiro, esse cordeiro tem 7 chifres, sinônimo de onipotência. Ele tem 7 olhos, sinônimo de onisciência. E que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele então vem, pois, toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E diz o versículo 8 que quando ele toma o livro, os 4 seres viventes, ou seja, os serafins, e os 24 anciãos, ou seja, a igreja, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma taça, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí você vai entender alguma coisa muito importante. Primeiro, faz sentido orar então. Por que você ora? Será que é apenas um exercício mental? Será que é apenas alguma coisa que faz bem para a alma? Por que faz sentido orar? Olha comigo o versículo de número 8. Aliás, o versículo de número 9. Versículo 8 e 9. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, numa linguagem figurada, mas representando uma verdade sublime. Deus não manda embora e joga fora nenhuma das orações que são feitas a Ele em nome de Jesus Cristo. As orações dos santos. Quem são os santos? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Não se fala aqui de oração poderosa. Não se fala aqui de oração de uma pessoa especial. Não se fala aqui que uma oração tem mais virtude ou poder do que outra. São as orações dos santos. E se você perceber, lá no capítulo 8 de Apocalipse, quando essas orações que sobem do altar para o trono e descem do trono para a terra, elas produzem verdadeiras mudanças e revoluções na terra. Sabe o que significa isso? Que quando a igreja ora, ela se torna parceira de Deus na direção e na administração e no governo deste vasto universo, porque Deus faz a sua obra mediante as orações da sua igreja. Deus cura o enfermo mediante as orações do seu povo. Deus liberta os cativos mediante as orações do seu povo. Deus converte os pecadores mediante as orações do seu povo. Deus manifesta o seu poder mediante as orações do seu povo. Então, porque Jesus está no trono e porque tem o livro da história em suas mãos, você e eu, povo de Deus, precisamos orar. Segundo lugar, irmãos, porque Jesus está no trono, faz sentido, querido, a evangelização. Olha o verso 9 comigo. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdócio e reinarão sobre a terra. Irmãos amados, note o que está acontecendo aqui. Jesus não morreu para possibilitar a nossa salvação. Jesus morreu para concretizar a nossa salvação. Ele morreu para comprar. Aqui está falando de uma expiação eficaz. De que aquele que ele comprou não pode perecer.
E agora você entra nessa arena da evangelização, não inseguro, não com medo, não com uma possibilidade de fracasso. Não há possibilidade de fracasso, porque Deus, por meio do seu Filho, comprou com o sangue do Cordeiro aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E quando você clama, e quando você prega, e quando você anuncia o Evangelho, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e Deus chama os seus pela sua palavra. E quando você prega a palavra de Deus, há resultados, há conversões, há salvação. Então há sentido da igreja evangelizar, há sentido da igreja plantar a igreja, há sentido da igreja levantar templos para levar o evangelho, há sentido de se enviar missionários, há sentido de investir na obra de Deus. Terceiro lugar, irmãos, porque Jesus está com o livro da história nas suas mãos, faz sentido nós nos consagrarmos a Deus. Olha o verso 12 comigo. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Oh, amados irmãos, nós estamos aqui hoje para tributar a Jesus o que a Ele pertence. A Ele pertence o poder, a Ele pertence a riqueza. Quando você traz uma oferta aqui no altar, você não está trazendo uma oferta para a igreja não, irmão. Você está entregando, é para Jesus. É para Jesus. A igreja é dele, a obra é dele. A palavra é dele, o poder é dele, a salvação é dele. A ele pertence a riqueza. O que você tem é dele, a sua vida é dele, a sua casa é dele, a sua saúde é dele, a sua família é dele, tudo é dele. Então, agora você entende que o que você tem, você precisa colocar aos pés dele. E se você notar, então, em último lugar, o digno procurado é o digno encontrado, e o digno encontrado agora é o digno exaltado. Quem está exaltando? Os serafins, os anjos, a igreja. E eu tenho tanta vontade de ver um dia, e talvez um desafio aqui para os músicos da igreja, de um dia pegar o capítulo 4, pegar o capítulo 5 de Apocalipse, para fazer um musical. Charles Erdman diz que aqui no capítulo 4 você tem o oratório da criação, e aqui no capítulo 5 você tem o oratório da redenção. E se você perceber, aqui é uma peça musical. E essa peça musical é um oratório. E o oratório é um gênero musical dramático, com solos, coros, acompanhados de orquestra. E eu queria hoje, em nome de Jesus, que você visualizasse essa cena comigo. Que você decolasse nas asas da sua imaginação e entrasse comigo nesse grande anfiteatro, que é o cosmos. E agora olha comigo essa apresentação musical. E lá estão os cantores. Quem são eles? Os serafins, os querubins, os anjos, a igreja. E também está lá, nesse grande conjunto musical, todo ser que respira nos céus, na terra, nos mares, todo ser vivente. E agora prepare-se para a apresentação desse majestoso oratório. Preste atenção comigo, que esta música, que esse musical arrebatador, apoteótico, abre com o quarteto, no capítulo 4, versículo 8. Os 4 seres viventes, os serafins, e eles então abrem esse musical, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. E depois dessa primeira música, entra em cena toda a igreja, desde Abel, até o último remido,
lavados no sangue do Cordeiro, com harpas nas mãos, com o corpo glorificado e cantando, conforme está escrito aí no capítulo 4, versículo 11, a igreja plena, a igreja glorificada, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. E então, há uma pausa. E começa então os solos, no capítulo 5, versículo 2, e esse solo ergue-se majestoso, mas cheio de reverência, com uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? E em seguida ao solo vem o responso, lá no capítulo 5, versículo 5, quando diz assim: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois desse responso, diz a Bíblia que agora soma-se aos serafins toda a igreja redimida. Agora os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostram diante do Cordeiro e entoam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E agora diz a Bíblia que vamos para a penúltima música, já chegando ao êxtase deste final arrebatador e apoteótico. E agora vai formar parte deste coro que entra no cenário os serafins, a igreja e os anjos. Veja comigo o verso 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes que são os serafins, e dos anciãos que são toda a igreja, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha essa cena, olha este coral, olha este oratório, e eles estão cantando assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E agora então vem a cena final, arrebatadora, apoteótica. Porque agora não é apenas os serafins, os querubins, os anjos, a igreja, mas agora é um cântico cósmico. Porque o verso 13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Agora é o universo inteiro que se prorrompe em adoração ao Criador e ao Redentor, nessas palavras: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E quando essa música termina, irmãos, diz a Bíblia que os serafins respondem: amém, amém. E diz a Bíblia que então a igreja, os 24 anciãos, se prostram e adoram, e adoram. A partir daí, então se abrem os selos e vem a perseguição, e vem a fome, e vem a morte, e vem as lutas. Depois disso, capítulos 8 a 11, vem as trombetas, o juízo de Deus. Depois disso vem o quarteto do mal, capítulos 12 a 14, a grande Babilônia, o dragão, o anticristo, o falso profeta. Depois disso vem as taças do juízo de Deus, versículos capítulos 15 e 16, o juízo total de Deus, o juízo de Deus. Depois vem nos capítulos 17 a 19, a queda desses inimigos. A grande Babilônia cai, o anticristo é lançado no lago do fogo, o falso profeta. E aí aparece a cena gloriosa, Jesus voltando, triunfantemente. Triunfantemente. Aí aparece a cena do juízo, as nações reunidas ao redor daquele que está sentado no trono, e diz a Bíblia que os livros são abertos,
E eles serão julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. E outro livro é aberto, o livro da vida. E se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, esse vai ser lançado no lago do fogo. Então diz a Bíblia que Satanás vai ser lançado no lago do fogo. Então diz a Bíblia que a morte vai ser lançada no lago do fogo. Então diz a Bíblia que haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E diz a Bíblia que nós estaremos lá, na Nova Jerusalém, na cidade santa, porque enquanto a Babilônia está caindo, João é chamado para ver a noiva, a esposa do Cordeiro, ataviada para o seu esposo, a Nova Jerusalém, a beleza da glória, a beleza do céu. E esse livro termina dizendo o seguinte: a vitória é de Jesus Cristo e da sua igreja. Não importa o que aconteça, as lutas, as lágrimas, o sofrimento, a morte, a vitória é de Jesus e da sua igreja. Não precisamos ter medo, irmãos. Querido pai, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Seus netos não precisam ter medo. Não precisa ter medo. A história está nas mãos de Jesus. E Ele vai conduzir essa história a uma vitória triunfante e gloriosa. E nós aqui já somos mais do que vencedores. E nós então reinaremos lá com Ele para sempre e sempre e sempre. Que Ele seja louvado. Amém. Pastor Arival.